Olá, tudo bem? Estou passando por aqui porque quero te fazer um convite. Te convidar para o encontro. Isso mesmo, te convidar para nos encontrarmos. Você sabia que a nossa igreja há vários irmãos que se encontram todas as semanas? Ministram a palavra de Deus, compartilham pedidos de oração e matam a saudade. São várias células que acontecem virtualmente pela internet. É uma base mais ou menos de 70 irmãos que se encontram todas as semanas. E eu quero te convidar a fazer parte desses encontros. Se você tiver interesse em participar de uma dessas células, me manda uma mensagem e eu vou providenciar uma célula para você. Vem com a gente. Vamos passar por este momento juntos. Ok? Deus te abençoe. Bom dia, queridos, graça e paz a todos. Hoje eu tive a oportunidade de fazer o nosso período de louvor, de adoração, e eu sei que nesse período tem sido difícil, né, de quarentena, a distância não é a mesma coisa, parece não ser a mesma coisa, mas eu quero te incentivar a você fazer desse período não só um momento para cantar algumas músicas, mas que seja realmente um culto dedicado a Deus, aí na sua casa, com a sua família, da melhor maneira que você puder, com o seu coração entregue. Amém? Eu queria só orar para a gente começar antes desse período de louvor. Senhor meu Deus, muito obrigado por mais esse dia, pela oportunidade de nós estarmos juntos, mesmo que distantes fisicamente, mas com um só coração, uma só fé, um só batismo, pois há um só Senhor em nós, que é Pai de todos e está sobre todos e atua em todos. Que nós possamos te adorar, Senhor, com tudo que temos, com tudo que somos, mesmo que de forma não presencial, Senhor. Em nome de Jesus, é o que nós oramos e te agradecemos, colocando esse tempo nas tuas mãos, sabendo que teu Espírito Santo atuará em nós, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Com os anjos uma nova canção e buscarei o caminho do teu coração, saciarei minha sede dos teus rios de amor. Buscarei o teu rosto onde quer que for. Eu te amo mais que tudo. Corro para ti. Eu quero te amar como nunca amei alguém. O meu coração é teu, o meu coração é teu. Eu quero me perder nos teus olhos de amor. Coração é teu, o meu coração é teu.
saciarei minha sede dos teus rios de amor e buscarei o teu rosto onde quer que for. Eu te amo mais que tudo, corro para ti. Não há outro que me enche de alegria e paz. Eu quero te amar como nunca amei alguém. O meu coração é teu, o meu coração é teu. Eu quero me perder nos teus olhos de amor. O meu coração é teu, o meu coração é teu, Jesus. Nada vai nos separar, Senhor, do teu grande e infinito amor. Pois nada vai nos separar do teu amor, nada vai nos separar do teu amor, nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Nada vai nos separar do teu amor, nada vai nos separar do teu amor, nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Eu quero te amar como nunca amei alguém. O meu coração é teu, o meu coração é teu. Eu quero me perder nos teus olhos de amor. O meu coração é teu, o meu coração é teu, Jesus. Nós te adoramos, Jesus, na beleza da sua santidade, Senhor. Assim como os anjos estão te adorando nesse momento, nós queremos levantar a nossa canção de amor ao Senhor. Mais uma vez, todos unidos, numa só fé, um só batismo, mesmo que distantes. O mesmo Espírito que está em mim é o que está no meu irmão que está assistindo isso agora. Eu oro para que o Senhor toque cada vida, Senhor, nesse momento, no nome de Jesus. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Vamos dizer, digno é o Cordeiro? Digno é o Cordeiro que foi morto, santo,
santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Declaro que Ele é santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Jesus, santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim, eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Eu fico a ouvir teu nome, maravilhado, extasiado. Eu fico a ouvir teu nome, Jesus, Jesus. Teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Ele há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis.
és tudo para mim e eu te adorarei. Eu te adorarei, Jesus. Um bom domingo a todos e que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Que tempo abençoado esse tempo de louvor. Eu amo essas canções que dão conta da nossa vitória em Cristo Jesus. Louvado, engrandecido, exaltado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para os irmãos que eu estou com muitas saudades de todos, também muito feliz com a oportunidade de celebrar mais uma ceia do Senhor com os meus irmãos queridos na presença dEle. Quero agradecer também a ajuda, as orações, as palavras de encorajamento dos irmãos nessas últimas semanas que nos sustentaram nesse tempo de adversidade. Especialmente os irmãos que compartilharam seus vídeos para a edificação de todos nós. Que não lhes falte fé, a iluminação do Senhor, a sabedoria do alto, a revelação na palavra, a autoridade e unção para que continuem ministrando a palavra de Deus aos nossos corações. Eu quero orar com os irmãos, entregando a continuidade desse culto nas mãos do Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, te agradecemos pela oportunidade que hoje temos de rememorar os feitos de Jesus em nosso favor e a implicação deles na nossa realidade existencial hoje, bem como na eternidade que nos aguarda. Fala conosco nessa manhã, Senhor, edifica a nossa fé, conforta e consola nosso coração, que tua palavra, que é viva e eficaz, produza em nós louvor, gratidão e adoração, que tua presença manifesta e teu poder glorioso nos alcance nessa manhã, que Jesus Cristo, vivo e ressurreto, toque a nossa vida hoje, que teu Espírito Santo seja derramado sobre nós, que os teus anjos se acampem ao nosso redor e sejam eles também nossos ministradores, que a tua alegria, que a tua paz, que o teu livramento, que a tua provisão, teu consolo, teu fortalecimento venham sobre nós, quando tomarmos do pão e do vinho em comunhão com os irmãos na tua presença. Visita com a tua graça cada casa, cada família que conosco participa desse momento, alegrando aquele que está triste, consolando o aflito, revigorando a força e a fé daquele que se encontra em fraqueza, pacificando o coração daquele que foi visitado pelo medo ou pela ansiedade. E nós haveremos de dar-te toda a honra e toda a glória, toda a exaltação e todo o louvor em nome de Jesus e para a glória dele. Amém. Amém, queridos? Se estivéssemos num culto presencial, esse seria o momento do nosso ofertório, quando você se levantaria para trazer sua contribuição financeira. A propósito, eu quero agradecer a todos os dizimistas fiéis e todos os ofertantes generosos que têm viabilizado as obras do Senhor nesse lugar. Que Deus abençoe as obras das suas mãos, prosperando vocês em tudo, em nome de Jesus. Então, com alegria, com generosidade, amor pela palavra de Deus, pela obra de Deus, gratidão por toda a provisão de Deus em sua vida,
que você possa continuar contribuindo generosamente, porque nós vamos precisar da sua contribuição. Os dados da nossa conta estão na descrição do vídeo e nas nossas redes sociais. Irmãos, dia 18 de maio, há aproximadamente 2 semanas, lá em Assis, no interior do estado de São Paulo, eu senti uma dor de angina na madrugada e depois disso fui ao cardiologista e através de um exame foi constatado que eu tinha sofrido um infarto, uma isquemia no miocárdio. Voltei para São Paulo, fui para o pronto atendimento que me encaminhou para fazer o cateterismo e a colocação de mais um stent. Queridos, em nenhum outro tempo da minha vida eu pensei mais na morte do que nesse tempo. Senti o cheiro da morte, tanto naquela madrugada que passei mal, quanto nos 3 hospitais pelos quais passei, quando transportado em 2 ambulâncias, quando permaneci 2 dias na UTI, onde dos pacientes eu era o único lúcido. Fui ali cuidado por enfermeiros que cuidavam de pacientes do coronavírus em outros hospitais. Ou seja, irmãos, eu que faço parte do grupo de risco, fiquei muito exposto ao risco de contaminação pelo coronavírus. E depois do procedimento, voltei ao cardiologista e dei conta da precariedade das minhas coronárias. Passado alguns dias, minha esposa começou a manifestar os sintomas do coronavírus. Queridos, eu que tinha ministrado o Salmo 23, que menciona o vale da sombra da morte, acabei sentindo o que significa esse vale de perto. Porque, irmãos, o vale da sombra da morte é ter que conviver com a sensação de que a morte pode nos recolher a qualquer momento. É quando a consciência de que a morte está por perto ganha densidade. Quando a probabilidade da iminência da morte cresce. E tudo isso foi acontecendo comigo nesse período. Agora, eu que passei 2 meses ministrando sobre a fé em 44 vídeos que gravei para edificar a fé dos irmãos, estava precisando mais do que nunca de exercitar a minha fé para um enfrentamento desse vale da sombra da morte. Por isso, irmãos, eu escolhi meditar com vocês nesse culto de ceia sobre o tema A Vitória sobre a Morte. Queridos, a morte é um assunto sem alternativa para a ciência e constitui um beco sem saída para a história humana. Nenhum de nós está enganado com relação à morte. Desde que nascemos, sabemos que um dia vamos morrer. Podemos, na melhor das hipóteses, tentar adiar sua chegada, porém um dia seremos chamados. Por isso, temos que conviver com a dura realidade da morte. Queridos, a religião tem feito muitas tentativas no sentido de driblar ou atenuar a realidade da morte. Eu gostaria de destacar apenas 2 dessas tentativas. Uma é a doutrina da reencarnação, que oferece ao ser humano a possibilidade de se reencarnar, visando a sua purificação, até que um dia o espírito não precise mais reencarnar. A outra tentativa é a doutrina do purgatório. Há 1000 anos atrás,
um abade do mosteiro beneditino em Cluny, na França, chamado Odilon, determinou que os monges rezassem por todos os mortos de todos os lugares, de todos os tempos. 3 séculos depois, a Igreja Católica estabeleceu o dia 2 de novembro como dia de finados, que significa aquele que finou, ou seja, partiu. E nessa ocasião são feitas muitas rezas em favor dos mortos. E essas rezas têm como base essa doutrina do purgatório, que afirma haver um lugar intermediário para quem precisa passar por um estado de purificação, ou seja, para quem precisa purgar-se. Ou seja, a alma no purgatório, não podendo fazer mais nada por si, necessita de rezas, indulgências a favor delas para que mais rapidamente possam ir para a glória de Deus. Todavia, irmãos, o Evangelho não confirma nenhuma doutrina nem outra. Tanto que Hebreus, capítulo 9, verso 27, está dito que, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Por isso, irmãos, o compromisso que temos é com os vivos. Oramos pelos vivos, para que se convertam a Jesus e recebam a vida eterna. Como é que a morte chegou até nós, queridos? Quando os nossos pais se rebelaram contra Deus, foram expulsos do paraíso, o que significou serem também expulsos da presença de Deus. E com essa ruptura, os humanos conheceram a morte. Então a morte, seja física ou espiritual, foi herança de Adão. Todavia, o último estágio pretendido por Deus era a nossa imortalidade. Mas em Adão, todos ficamos sujeitos à morte. Mas em Cristo, todos somos vivificados, como diz a palavra de Deus, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 21, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, como vivem aqueles para os quais a morte significa tão somente a cessação da vida? Eles vivem um estilo de vida marcado pela ansiedade existencial. Quando a morte para alguém representa o final de tudo, a vida passa a ser como um cronômetro acionado em contagem regressiva e a existência passa a ser marcada pela ansiedade. Menos um ano, menos um mês, menos um dia. A pessoa entra num estado permanente de ansiedade e pensa: preciso realizar, preciso conquistar, preciso viver a vida, preciso retardar o meu envelhecimento. E se a pessoa é um existencialista, para a qual a vida é um absurdo, ela pensa: preciso autenticar minha existência, e com isso começa a fazer uma incursão para o mundo do prazer, do poder, das conquistas. Afinal, a vida vai acabar porque a morte está chegando, e assim a urgência, a impaciência, a ânsia de viver toma conta do ser. E ao atingir uma certa idade, a gente olha para trás e dá conta de que muita coisa que nós gostaríamos de realizar, não realizamos. E quando olhamos para adiante, percebemos que não há mais tempo para realizar. E assim se é tomado de uma grande nostalgia, porque tudo está confinado nos limites dessa dimensão de tempo e espaço. E mais, irmãos, a morte reveste de transitoriedade tudo aquilo que em vida foi conquistado. Com a chegada da morte, tudo perde o sentido. E como vivem aqueles para os quais a morte significa
tão somente a cessação da vida. Então, irmãos, vivem também dominados pela fobia da morte. Buda admitiu que o homem comum pensa, com indiferença na morte de um estranho, com tristeza na morte de um parente, de um ente querido, e com horror na sua própria morte. A Bíblia afirma que o diabo tem poder para operar esse medo de morte pela via do medo da cessação da vida. E que toda a fobia da morte, a pulsão que ele usa para manter as pessoas num estado de catividade. Isso está dito em Hebreus capítulo 2, verso 14. Para que por sua morte, ou seja, a morte de Jesus, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Queridos, diante da efemeridade e brevidade da vida, da consciência de finitude e de que a cessação da vida será inevitável, a alma humana se angustia. Porque, além de tudo, como diz o autor de Eclesiastes, capítulo 3, verso 11, somos habitados por um senso de eternidade, por isso não somos afeitos à morte. Quem sabe que a plenitude da vida está para além do túmulo, que inclusive fica vazio da ressurreição, saberá também viver aqui e agora e projetará a sua vida para a eternidade. Por isso é que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, queridos, pior que a morte como cessação da vida é a separação eterna de Deus. Como vivem aqueles que, apesar de crerem na vida eterna, lidam mal com a morte? Acho interessante observar que, via de regra, cada geração crê com toda força na iminência da volta de Jesus. A Bíblia diz que devemos amar a volta de Jesus e viver com essa expectativa no coração, como eu já meditei com os irmãos. Mas, queridos, eu tenho observado que alguns desejam arrebatamento, não pelo arrebatamento, mas porque não desejam mergulhar na morte. E isso é natural, porque nós não fomos feitos para a morte. A morte foi um acidente de percurso. Paulo tinha essa experiência, essa expectativa, no coração, quando escreveu aos 1 Coríntios, capítulo 15, verso 51, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Cremos na vida eterna, mas não queremos mergulhar na morte. Preferimos o arrebatamento em vida. Queremos um tratamento VIP da parte de Deus, assim como Elias, que subiu ao céu num redemoinho, ou como Enoque, que foi trasladado para não ver a morte. Irmãos, especialmente nós da cultura ocidental lidamos mal com a morte. Nossa visão da morte, por vezes, não está em consonância com a palavra de Deus. Somos traídos pelos nossos sentimentos e expressões que bem revelam a nossa dificuldade em lidar com a realidade da morte. Por exemplo, ficamos olhando aquele que partiu como se estivesse sido derrotado pela morte e desamparado por Deus. Eu fico imaginando como reagiríamos nós no velório de João Batista ou de Estevão, que morreram prematuramente de uma forma tão trágica.
Diríamos, quem sabe nós, que desperdício, que tragédia, que despropósito. Mas, queridos, isso não fecha com o fato de que ambos partiram dali para a glória. Por isso que Ezequiel 18, 23, a palavra de Deus afirma que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas deseja que ele se converta dos seus caminhos e viva. E o Salmo 116, verso 15, vai dizer que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Isaías capítulo 57, verso 1, está dito que o justo é levado antes que venha o mal e entra na paz. Descansam no seu leito os que andam em retidão. Queridos, é possível que durante o ministério de Jesus muitas pessoas tenham morrido, todavia só sabemos de 3 casos de ressurreição operada por ele. O filho da viúva de Naim, a filha do chefe da sinagoga e Lázaro. Por que, irmãos? Eu creio que porque a morte, na perspectiva cristã, não significa derrota, mas uma promoção para outra dimensão em Deus. E como vivem aqueles para os quais a morte foi relativizada pelo poder da ressurreição? Vivem livres dessa fobia da morte. Queridos, em Cristo, a morte que era usada pelo diabo como um fator de ameaça e pavor passou a ser uma porta de entrada dimensional para a vida eterna. Quando para alguém a plenitude da vida está para além do túmulo, que inclusive fica vazio na ressurreição, a fobia da morte deixa de existir. Por isso a morte foi banalizada por Paulo quando ele deu esse brado de vitória sobre ela, referindo-se à nossa ressurreição lá em 1 Coríntios 15, 53, quando ele diz que o nosso corpo corruptível será revestido de incorruptibilidade, nosso corpo mortal será revestido de imortabilidade. Então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ou seja, o teu poder de matar? Querido, Jesus mergulhou na morte e saiu vivo do outro lado, ressurreto. E foi o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer. Por isso ele é chamado de o primogênito dos mortos, em Colossenses capítulo 1, verso 18. Garantindo assim que a mesma coisa acontecerá com os que nele se tornaram filhos de Deus. Por isso, irmãos, é que o Evangelho nem começa com o cadáver do seu Deus, nem termina com os restos mortais dos seus fiéis. A ressurreição de Cristo é tão poderosa que aquele que nele crê não fica mais refém da morte. Jesus é o Senhor da vida, irmãos. Jesus é o Senhor da morte. Por isso quero ler novamente esse texto de Hebreus, capítulo 2, verso 14, para que, por sua morte, a saber, a morte de Jesus, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Louvado, engrandecido, exaltado seja o nome do Senhor, que concedeu a você e a mim, a todos nós, a vitória sobre a morte. Queridos, na ceia do Senhor, nós lembramos da morte de Jesus, mas também celebramos a vida abundante, a vida eterna
que nós temos nele. Por isso hoje celebramos não somente a morte, mas também a ressurreição de Jesus Cristo. E eu quero pedir aos irmãos que deixem no jeito o pão e o suco, para que possamos celebrar a ceia do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23, está dito: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, esse é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Observe, os irmãos, que o conteúdo desse anúncio é: não há jeito para a morte, a não ser sendo salvos por aquele que a venceu. Nele temos a vida eterna. Por isso que a palavra de Deus diz em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 3, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Numa tribo indígena, as pessoas estavam morrendo por uma epidemia, porque temiam atravessar um rio, acreditando ser ele habitado por espíritos. Quando o missionário percebeu esse temor, na presença de todos, ele mergulhou no rio e nadou até a outra margem, e ao chegar do outro lado, ele encorajou a todos os nativos, dizendo: venham, 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 não tenham medo, se eu posso, vocês poderão. Como já disse, assim também, queridos, Jesus mergulhou no rio da morte e saiu do outro lado. A morte não pôde detê-lo, porque Deus remiria a sua alma do poder da morte, rompendo assim os seus grilhões. Por isso que 2 Timóteo capítulo 1, verso 10, diz a palavra de Deus que Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. E do outro lado da margem do rio, Jesus está dizendo: vem, vem, pode vir, porque eu venci, vocês vencerão. Amém, queridos? Com a morte de Deus, o Verbo encarnado, a morte morreu e perdeu o seu poder de matar. Nele, a morte está matada, sem chance de ressurreição, irmãos. Porque ele mergulhou na morte, tomando para si as chaves do inferno e da morte. E lá, Apocalipse, capítulo 1, verso 17, vai dizer: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Amém, queridos? Assim foi que Jesus se tornou, como disse, esse primogênito dos mortos.
que significa dizer que ele foi o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer, abrindo caminho para todos nós, garantindo a mim e a você nossa vitória sobre a morte. Hoje repartiremos o pão e o cálice, dizendo: na morte de Cristo, a morte morreu, por isso não preciso temê-la. Como diz 1 Coríntios capítulo 15, verso 25, porque convém que ele reine até que haja posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Mas você poderia perguntar: pastor, e o que eu faço para receber essa vida eterna? Eu diria a você: você precisa crer em Cristo como seu Senhor e Salvador. João 11, 25, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá. João 8,51, ele disse: em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. João capítulo 5, verso 24, ele diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, de posse da eternidade, você estará livre de todos os resquícios da morte. É por isso que lá em Apocalipse, capítulo 21, verso 4, está dito que ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não mais existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Queridos, vamos orar, consagrando esses elementos ao Senhor. Esse elemento representa o corpo de Jesus sacrificado na cruz por todos nós. Pão da vida que sacia a fome espiritual de todo aquele que nele crê. E todo aquele que nele crê tem a vida eterna e ressuscitará no último dia. Esse, irmãos, é o pão que tem nos alimentado e nos dado vida. Por isso que Jesus disse: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Vamos consagrar. Senhor Deus, em nome de Jesus, consagramos o pão que representa esse pão vivo que desceu do céu e que na cruz morreu por todos nós, mas está vivo na glória e em nossos corações, na pessoa do Espírito Santo. Que ao comermos dele, aconteça aquilo que ele mesmo disse: quem de mim se alimenta, por mim viverá, e sejamos alimentados em nosso espírito para o enfrentamento tanto da vida quanto da morte, na força e no poder do Senhor. Queridos, esse elemento representa o sangue de Jesus vertido por nós na cruz do Calvário. Por isso ele disse: esse é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento
que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Foi assim que Jesus pagou um alto preço por nossos pecados, nos reconciliando com Deus. Consagremos então o vinho que representa o sangue de Jesus. Senhor meu Deus, em nome de Jesus consagramos o cálice, que representa o sangue vertido por nós na cruz, o sangue que foi derramado por nós para a remissão dos nossos pecados, o sangue que nos comprou e nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, o sangue que nos tornou aceitáveis diante do Senhor, o sangue que inaugurou uma nova aliança, que ao bebermos dele, cresça em nós a consciência de que já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo, que temos contigo uma nova aliança, que pertencemos ao Senhor e que nada, inclusive a morte, poderá nos separar do seu amor. Oremos então, em nome de Jesus, no nosso coração e no nosso espírito, essa certeza de que Deus nos deu vitória sobre a morte. Comamos do pão. Faça isso grato a Deus, o espírito de adoração, porque um dia Deus foi lá no mercado de escravos, olhou para você e disse: esse eu compro. Por isso, por ele derramarei sangue na cruz do Calvário, aplacando a ira de Deus e tirando de sobre ele toda a condenação, para que ele tenha vida eterna com Deus. Tomemos do vinho, digo. Representa o sangue de Jesus, que não faz recordação de pecados, que nos lava completamente, porque o justo morreu pelos injustos para nos justificar, nos tornar aceitáveis a Deus. E do poder da ressurreição, ele nos deu vida espiritual, vida abundante e vida eterna. Glorificado, exaltado, engrandecido seja o nome do Senhor, desde agora e para sempre, para sempre. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome, engrandecemos e glorificamos o Teu santo e bendito e glorioso nome, porque em Cristo não estamos mais sujeitos à fobia da morte, patrocinado pelo diabo, e que nos mantinha em estado de catividade. E porque diante da nostalgia, da brevidade da vida, temos a esperança de vida eterna, por isso que as tribulações do tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada a nós. Pai, que essa palavra crida e encarnada nos livre tanto da fobia da morte,
quanto da ansiedade existencial, uma vez que a nossa esperança em Cristo não se limita somente a essa vida. Que enfrentemos a vida, especialmente nesse tempo de ameaças, sofrimentos e privações, no poder da ressurreição. E que consigamos avançar na fé, nessa convicção, a ponto de dizermos como Paulo: para mim o viver é Cristo. Se me permitires viver, dedicarei a minha vida a Ele. E o morrer é lucro, uma vez que o corruptível será revestido de incorruptibilidade, o mortal de imortalidade, quando a morte, vencida pela ressurreição, for apenas uma porta de entrada dimensional para a vida eterna. Amém, queridos? Seja assim com a tua vida, seja assim com a minha vida, seja assim com todos nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. E o que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês, hoje e sempre. Que Deus abençoe seu final de domingo e sua semana, em nome de Jesus. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou o peso do pecado, ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcros se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou.
cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Amém. Um